Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam muito animados para essa nossa conversa de hoje aqui da Casa na Arte, porque hoje nós vamos conversar sobre as populares IAs e como elas, influenciam no mercado dos livros, na literatura, no mercado editorial, nas ilustrações e assim por diante. É claro que esse bate-papo ele foi motivado por uma recente notícia, vocês devem ter acompanhado, Acredito eu, que foi a desclassificação de um livro que é o primeiro livro publicado aqui no Brasil inteiramente ilustrado por uma IA ou inteligência artificial. Trata-se do clássico, vejam só, Frankenstein, que foi publicado pela editora Clube de Literatura Clássica no ano passado, em 2022. Já foi anunciado logo de cara como um livro inteiramente ilustrado por inteligência artificial, ou seja, foi utilizado um software chamado Midjourney, e todas as imagens foram geradas automaticamente, muito provavelmente com inputs e descrições que aparecem no próprio livro. Então, algumas cenas foram ilustradas com base nas descrições que apareciam ali, enfim, para poderem compor a obra. E trata-se de algo inédito aqui no nosso país. Porém, esse livro chega até a lista de semifinalistas de um super importante prêmio literário, que é o Prêmio Jabuti, cuidado aí pela Câmara Brasileira do Livro. E essa entidade se pronunciou recentemente, no início deste mês, dizendo que desclassificaria a obra, que até então a comissão não sabia, que era um livro produzido por IA. Ele estava como concorrente na categoria de ilustração e, obviamente, daí deu o que falar. A entidade se pronunciou dizendo que essa condição do livro ter sido produzido dessa forma não está contemplada no regulamento. Porém, eles deveriam também ter admitido, é claro, e aí os responsáveis por esse projeto, lá do Clube de Literatura Clássica, reagiram, também não é uma condição que está vetada, é expressamente proibida no regulamento do concurso. Esse prêmio vai agora, ser anunciado no próximo dia 5 de dezembro, Ele acontece ali, a cerimônia acontece no Teatro Municipal de São Paulo e aqui pelo YouTube vocês podem acompanhar no próprio canal da Câmara Brasileira do Livro. Vamos ver, afinal de contas, então, quem é que vai ganhar, mas tenham a certeza de que será um livro que foi ilustrado por seres humanos e não com a ajuda dessas inteligências artificiais. Agora, eu acho particularmente um excelente assunto e a gente tem que conversar a respeito disso, porque as IAs não vão agora, só nesta ocasião, pontualmente neste projeto em particular, aparecer, e a própria Câmara Brasileira já disse que vai ter que deliberar sobre o assunto e que, quem sabe, na próxima edição do prêmio eles coloquem uma categoria exclusiva para projetos assim e para livros assim. E não são só para ilustrações, as IAs são usadas em muitos contextos, muitas empresas prometem investir pesado nisso, criando IAs ainda mais inteligentes do que outras e assim por diante. E eu particularmente acompanho esse assunto porque eu acho diz muito sobre o que a gente entende que seja uma inteligência artificial e se ela pode ou não ser usada na arte, já que a gente tem um canal que justamente trata disso. Não só na literatura, mas nas artes plásticas, fotografia, telas, esculturas, projetos de uma forma geral, porque elas são excelentes para gerar textos, gerar roteiros, produzir falas, gerar automaticamente imagens. Não sei se vocês participaram dessa última onda, dessa última trend aí, de colocar foto ou descrições nossas, enfim, em inteligências artificiais que conseguem gerar os nossos avatares em diferentes estilos, em versões animadas, versões Disney, Pixar e assim por diante. Então tudo parece sempre uma grande brincadeira, mas a questão jurídica, a questão ética, a questão do isso é original, isso é criativo, isso é válido, não é válido, mas não é um ser humano que fez, mas isso não é arte, ou é arte, enfim, é uma boa discussão, a gente tem que falar a esse respeito, porque eu acho que é o futuro, E aí o legal é que leigos, de uma forma geral, muitas vezes se pronunciam dizendo, não, cara, o que o programa está fazendo é só rodar
né, ali a partir de um input, enfim, ele vai buscar na web trocentos e 99 milhões de imagens e fotografias já existentes, muitas delas inclusive com direitos autorais, e vai tentar fazer um compilado disso, fazer uma colagem, um recorte, tentar compor uma imagem própria, entre aspas, com base num grande repertório que ele tenha disponível, porque a máquina por si só não consegue criar algo original e totalmente novo e inédito. Outros dizem, peraí, a gente precisa pensar, por que não usar? E aí eu acho legal ouvir o que os próprios artistas dizem, né? Porque eles se pronunciam. Então tem artistas que preferem ainda algo muito manual e artesanal e que não trabalham com arte digital, né? Ou tecnoarte, web arte, como muitas vezes também é conhecida. A gente tem até vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Tem aqueles que já fazem os dois, quer dizer, continuam ainda rascunhando, aquarelando, mas também trabalham com ferramentas digitais para produzirem as suas obras, as suas imagens. E tem aqueles que só trabalham com o digital e têm aprendido muito com isto e têm usado bastante essas tecnologias para produzirem. Já fazem com que as obras nascem em modelos NFTs e assim por diante, como criptoarte mesmo. Agora, independentemente do estilo e da proposta de cada artista, de cada fotógrafo, de cada, enfim, né, pintor, caricaturista, grafiteiro, né, seja lá o que for, e agora também ilustrador de livros, ou mesmo autores de livros, porque mais dia menos dia a gente vai ter que conversar também sobre os textos que são gerados por inteligência artificial, assim como a gente já sabe que há filmes e séries que são roteirizados por IA, né, cujos episódios já estão disponíveis em serviços de streaming, ou seja, é algo, né, que está aí super permeando esse universo da cultura. Mais do que isso, eu acho, a gente tem que realmente pensar se isso é válido ou não e como fazer com que esse trabalho role de uma forma legal, porque provavelmente não vai ser o único livro que vai ser ilustrado assim. Tem a ver com uma questão, claro, de mercado, tem a ver com uma questão de emprego, tem a ver com uma questão de como monetizar tudo isso, porque os ilustradores ganham e precisam ganhar pelo trabalho que fazem. E se eles estão sendo, de certa forma, substituídos por máquinas ou robôs, digamos assim, isso é um grande problema. É um grande problema relacionado à mão de obra, a um capital intelectual e assim por diante. Tem essa questão de originalidade e criatividade que sempre surge, mas aí, nesse sentido, eu gosto muito dos trabalhos de um artista, inclusive em particular também pesquisadora, professora universitária, que é a Gisele Bergman, que sempre se pronuncia quando há determinadas polêmicas sobre o assunto. Ela já foi curadora, inclusive, de uma série ali de episódios do Café Filosófico, da CPFL Cultura, que estão disponíveis aqui no YouTube. Acompanhe, fala especificamente de IA, define o que é IA para ela, diz quais os usos que ela legitima como IA na pesquisa, na arte, enfim, que ela faz, né, nos trabalhos que ela orienta em universidade, e eu acompanho o trabalho dela há muitos anos e normalmente a levo muito em conta e as suas opiniões sobre esse assunto, né? E ela recentemente se pronunciou também sobre esse caso do livro Frankenstein desclassificado ali do Prêmio Jabuti e disse que é uma grande bobagem o que estão fazendo e que a gente tem que sim levar em conta de que, vejam só, ela como artista admite que o agenciamento do artista com a máquina, né, do artista com o software, é algo muito bem-vindo e que precisa ser explorado, né? Quer dizer, o que é criativo? Eu sempre, quando converso, né, com conhecidos, alunos sobre o assunto, eu gosto de lembrar de que artistas nunca são por excelência tão criativos assim e eles trazem sempre consigo grandes repertórios e se baseiam em obras de grandes artistas e de música, enfim, e né, se alimentam e se nutrem aqui e ali de muitas referências. Eu acho que a IA seria mais uma delas. Ela vai trazer possibilidade de abrir um repertório imenso e de vasculhar aqui na web tantas coisas já produzidas, e eu acho que vai poder compor junto com esse artista. Vocês não acham? Algo que seja criativo também, que seja mais interativo, que seja a cara dos nossos dias, mas que seja algo que tenha a ver com uma união, com uma simbiose, com uma sinergia entre nós e eles, né? Entre artistas e máquinas, entre ilustradores profissionais e os softwares que eles tenham, que podem, porventura, ajudá-los a produzir obras incríveis. Eu acho que cada vez mais esses profissionais vão poder contar também com esse auxílio. E esse trabalho deles será, assim, atravessadíssimo
por novas e novas tecnologias cada vez mais que surgem por aí. Vocês concordam ou não? Eu tendo mais para esse lado. Não sei vocês, mas eu tendo mais a acreditar que se a gente não comprar essa briga e admitir que as podem, de certa forma, nos ajudar num cenário criativo, produtivo, intelectual, estético, cultural e artístico, né? A gente, eu acho, vai produzir muito mais e basta que, claro, as leis e regulamentos fiquem muito claras para que a gente consiga, né, socialmente regulamentar tudo isso, menos do que negá-las e dizer não, isso não é criativo, isso não é arte, isso não é uma obra válida e genuína, e sim vamos trabalhar, né, enclausurados em escritórios, em papéis e canetas e pincéis, ignorando que esses recursos existam. É menos por esse lado e mais por um lado, eu acho que de cocriação e de cooperação, tal como propõe a Gisele. E vocês, me digam o que pensam sobre. Me digam se já têm uma opinião sobre o uso de IAs nas ilustrações dos livros e na arte, de uma forma geral, para que eu possa conhecer um pouquinho a opinião de vocês a respeito, tá bom? Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Fica aqui o meu convite para que continuem acompanhando os nossos vídeos toda semana aqui na Casa na Arte, tá bom? Beijão, até a próxima!